Sou Tatiana Schiavinato, para você que não me conhece. Sou psicóloga clínica e também orientadora de mães e pais, educadora parental pela disciplina Positive Association. Sou mãe do Theo e do Noah, de quase 5 anos, e eu ajudo mães e pais por adoção que acabaram de fazer uma adoção, ou não, né, ou que já adotaram faz tempo, a lidarem com os desafios aí de comportamento no pós-adoção, para terem uma maternidade mais tranquila, de mais conexão, mais feliz mesmo, né? Quando a gente sabe lidar com os comportamentos infantis, a gente fica mais feliz, né? A gente fica mais leve. A Nelma, oi Tati, amo suas lives. Obrigada, Nelma, obrigada, seja bem-vinda. Tem alguém aqui que é a primeira vez na live? Me contem. Ok, se tiver alguém aqui que está chegando agora. Então, gente, ó, desde já, como eu sempre peço para vocês, se você gosta desse conteúdo, se você está gostando dos conteúdos que eu tô colocando aqui no Instagram, se você me acompanha no Facebook, enfim, as jornadas, adapte aí, né, que a gente faz, pensando aí no pós-adoção, vou pedir um favor para você, que é dar corações aqui nessa live, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é importante e distribua para mais pessoas, né, a gente tem bastante seguidores, mas a gente sabe que o Instagram tem dificuldades de distribuir para as pessoas que precisam, então se a gente ajuda ele, se a gente dá corações pensando, ele vai distribuir para mais pessoas, para mais mães e pais que precisam desses conteúdos, né, para se conscientizar, para educar melhor os seus filhos, para viver mais leve com seus filhos, então peça essa ajuda aí, quem puder dar corações, compartilhar para outras mães, outros pais, compartilhar nos grupos de apoio à adoção, seja os seus grupos de apoio de pré-adoção, de pós-adoção, né? A gente sabe que quanto mais cedo a gente se preparar, quanto mais cedo a gente estudar sobre comportamento infantil, sobre cada fase, né? Pensa, se eu tô adotando uma criança de 5 anos, é bem diferente a fase que ela se encontra se eu adotar uma criança de maior de 7 até os 10 anos, por exemplo. Então, cada fase tem os seus desafios, as suas alegrias, tem a sua beleza, e cada fase da infância tem também a nossa disponibilidade para encontrar outros recursos, novos recursos para lidar com os nossos filhos, ok? Então, talvez você ache, aí você que está aqui me escutando, que você não tem tempo para estudar ou para ler sobre isso, né? E é engraçado que muitas pessoas me perguntam, Tati, o que eu devo ler de adoção, né? O que eu devo estudar? Me fala, me dá indicações de leituras e tudo mais. Gente, depois que passa a fase que você fez as suas entrevistas, que você se decidiu não só que você iria adotar, mas que você iria adotar de tal perfil a tal perfil, né? Então, no comecinho, a gente faz leituras pensando na questão bem básica da adoção. Então, o que é adoção? Quem pode adotar? Quem pode ser adotado? O que é a destituição do poder familiar? O que acontece no processo? Então o processo é pago, é gratuito? Às vezes as pessoas me perguntam coisas bem básicas, assim, né? Então, no começo da adoção, as pessoas vão estudar isso, né? O básico da adoção. Tem alguém aqui que não sabe o básico da adoção? Me contem. Tem alguém que está aqui bem no comecinho, né, da adoção? Lá no site adoçãoempauta.com.br tem textos bem básicos, assim, sobre a adoção. Você pode conferir lá também. E o meu e-book, Caminhos para uma Adoção Consciente, também tem coisas bem básicas. Se você não tem ele, me chama no direct depois que eu te envio o link, tá bom? Do e-book. Só que depois que passa essa fase do básico e que você já fez as entrevistas, você já está consciente sobre qual perfil você quer,
Você está muito certo da sua escolha. Você já está habilitado. Qual é a literatura? O que você vai ficar lendo? Gente, é o que eu sempre falo. Leia sobre infância, sobre educação, sobre como você vai lidar com os desafios de comportamento dos seus filhos. Leia sobre disciplina positiva. É o que eu sempre indico. Porque, afinal, a gente não fala tanto aqui, porque não é filho, eu não sou mãe adotiva. Eu sou mãe. Não será meu filho adotivo, será meu filho. Então, se você vai ser mãe, ou se você é mãe ou pai, e se são seus filhos, você precisa estudar e ler coisas referente a como você vai lidar no dia a dia com os desafios que forem aparecendo, ok? Então, já começa a estudar e a pensar sobre isso, se possível, se seu filho, se sua filha ainda não chegou, começa a pensar sobre isso agora, ok? Deixa eu ver, tem gente aqui, deixa eu só ver o pessoal do Facebook se eles estão falando alguma coisa, peraí. Tá, pessoal do Facebook, se quiserem tirar dúvidas aqui, podem comentar que eu tô vendo. Então, é muito, muito importante que você comece a estudar o quanto antes e se você já está com a sua criança aí, se você já está passando pelas coisas boas e difíceis da maternidade, então como é que você faz, né? Mais tarde não consigo estudar, quando eu vejo, eu já estou fazendo tudo, sei lá, na medida que vem na minha cabeça, ou quando eu vi, eu já me estressei e já perdi a paciência. Acontece com vocês isso, né? Por mais que algum conhecimento vocês tenham, acaba perdendo a cabeça na hora do vamos ver, na hora de educar, na hora de dar uma bronca, na hora que seu filho mente ou faz alguma coisa errada. Me contem aqui, vocês perdem muito a cabeça? Ok? Me contem para eu poder ajudar vocês. Tá? E eu não tô dizendo que essas pessoas, né, que os pais, as mães que dizem que não tem tempo para estudar, não tô dizendo que eles não querem, né? Não tô dizendo que eles não querem melhorar. É que muitas vezes, gente, a gente segue o fluxo, a gente vai totalmente no automático, né? Como eu já falei aqui isso em outras lives. E se a gente vai muito no automático, a gente não vai dar a prioridade devida a esses estudos. A gente vai ficar pensando na parte prática da coisa. A gente vai ficar pensando, a criança chegou, então eu tenho que já ver uma escola, aí tem que ver o quarto, aí eu tenho que ver a roupa, porque, né, enfim, como que a gente vai fazer nessa pandemia, porque eu tenho que trabalhar, enfim. Você sempre vai ver o lado prático da coisa e o lado como se fosse um bombeiro apagando incêndio, né? Então, muitas vezes a gente vai vivendo assim. A criança mentiu, você tenta apagar incêndio. A criança brigou na escola, você tenta apagar incêndio. A criança falou que não gosta de você e que vai embora, que vai voltar para abrigo, você tenta apagar incêndio. Só que essa vida de apagar incêndio não é leve. Essa vida de viver só ali resolvendo bucha, pepino e tentando criar, né, ter um fôlego, não é leve e não é saudável, porque a gente não está pensando na educação de médio e longo prazo. Tudo que a gente estuda aqui, tudo que eu passo para vocês aqui no canal, na Jornada DAPT, pensando no pós-graduação e disciplina positiva, é para a gente pensar numa educação de médio a longo prazo, pensando que seus filhos serão profissionais, que seus filhos se relacionarão na vida adulta, né, amorosamente, que terão amigos, que terão contato com coisas boas e coisas ruins, como drogas, bebidas, enfim, pornografia, uma infinidade de coisas que eles terão contato, e que o nosso trabalho é prepará-los para lidar da melhor forma possível com isso, ok? Então, educar não é para apagar incêndio. Educar não é para a gente resolver os nossos problemas porque eu estou estressado, então eu vou colocar de castigo para eu ter uma folga para assistir novela. Ou eu vou bater para meu filho calar a boca porque tem visita em casa e eu não quero passar vergonha. Isso não é educar. Ok? Isso não é educar. Educar é ensinar, é guiar. E é por isso que você e eu também, nós
precisamos estudar. Nós precisamos estudar para que tudo o que a gente faz, né, ao longo do nosso dia a dia com os nossos filhos, tenham efeitos positivos, mais positivos do que negativos, porque, obviamente, ninguém vai ser perfeito, mas que tenham mais consequências positivas a médio e longo prazo. Então, que consequências são essas que a gente quer? Que efeitos são esses de quando a gente estuda? Quando a gente estuda educação sem violência, quando a gente estuda comunicação não violenta, novas formas de se comunicar, não só com os nossos filhos, mas com os parceiros, com os amigos, no trabalho também. Quando a gente estuda criação com apego, quando a gente estuda inteligência emocional e a gente entende a importância das emoções na nossa vida, tanto as emoções boas quanto as emoções ruins. Os efeitos são crianças mais resilientes, crianças mais conscientes de que precisam respeitar os limites dos outros, mas não só isso. Porque antigamente sempre se falava, porque criança tem que respeitar os mais velhos, né? Tem que respeitar os outros. Ok, isso a gente tá careca de saber, né? Na nossa geração a gente tá careca de saber que a gente precisava respeitar os mais velhos. E muitas vezes esses mais velhos não nos respeitavam. E aí, quando a gente tentava se colocar enquanto criança, quando a gente respondia alguma coisa porque a gente estava sendo desrespeitado, os nossos pais nos davam bronca, falavam que a gente não podia falar daquela maneira. Só que para o século XXI, a gente entende e a gente precisa internalizar que respeito é via de mão dupla. Então, não é porque uma pessoa é mais velha que eu tenho que respeitar a qualquer custo. Porque se eu tiver que respeitar a qualquer custo, o que é respeitar? O que é respeitar? O que você está passando para os seus filhos sobre o que é respeito? Porque eu posso entender, enquanto uma criança de 5, 6 anos, que respeitar é fazer o que o adulto quer. Eu posso entender que respeitar é alguém me pede alguma coisa e eu preciso fazer. Só que existem adultos malvados. Existem adultos que pedem coisas que não deveriam pedir para a criança. Existem adultos pedófilos, estupradores. Então, educar pautado no respeito mútuo, né? Respeitar você e a criança, na disciplina positiva, na inteligência emocional, é ensinar os nossos filhos a médio e longo prazo de que eles precisam respeitar o outro, mas que eles precisam respeitar a si mesmo também. E que eles podem dizer, não, eu não tô gostando dessa brincadeira, eu não vou brincar dessa forma, eu não quero mais brincar, eu vou embora. Eu posso ir embora, eu não preciso brincar com você, eu não preciso ser tratado desse jeito, eu não preciso usar drogas, eu não preciso ver pornografia para ser inserido no grupo. Então, olha quantos desafios a gente tem aí, né? Pensando na internet, pensando em todas as redes sociais. Enquanto a gente tem que empoderar os nossos filhos, fortalecê-los emocionalmente para que eles tenham capacidade emocional e segurança de dizer não. De dizer, não, eu não vou, eu não quero, eu não tô afim, tudo mais. Porque se a gente não... Além disso, né, tem a questão da abertura. Porque se tudo que eu faço na educação é apagar incêndio, é reprimir, é dizer não pode, não deve, não faça isso, é feio, a criança vai cada vez mais se encontrando num estado de introspecção, né, para dentro, e ela acaba não compartilhando muitas coisas com você, com os pais, por medo de ser julgada, por medo de ser castigada, por medo de apanhar, por medo de ser rechaçada, devolvida para o abrigo, enfim, ser levada embora, e tantos outros medos. Então, dentro dessa nova perspectiva de educar os nossos filhos, está também a disponibilidade para esse diálogo sobre qualquer assunto. Dentro de uma família, dentro de uma relação de mães e pais, não pode haver um assunto que não se pode falar. Por que não se pode falar? Por que não se pode falar de sexo? Por que não pode se falar de drogas? Por que não se pode falar de famílias homoafetivas? Por quê?
As coisas existem, né? As coisas estão neste mundo porque elas existem, elas precisam ser discutidas, e tem coisas que serão boas, terão coisas que serão não tão boas assim, tem coisas que é para a idade do seu filho, que ele pode saber, tem coisas que ainda não é para a idade, mas todas as coisas podem ser conversadas de acordo com a idade. Então, se a sua criança pergunta o que é pornografia e ela não tem idade para ver pornografia, porque nenhuma criança tem idade para ver pornografia, você pode dizer o que é e não necessariamente mostrar o que é, entende? Existe uma grande diferença, assim como quando a gente fala de sexualidade infantil. Se uma criança pergunta o que é sexo, não é porque você vai responder que você está incitando a criança a fazer sexo. As pessoas confundem muitas coisas, elas criam coisas na cabeça e acabam confundindo. Então a gente pode sim conversar o que é sexo e explicar que sexo quem faz são os adultos, né? Que criança não namora, por exemplo. Que namorar também é uma coisa que quando ele estiver adolescente e adulto, ele vai fazer também, que beijar na boca também é uma carícia de adulto. Isso eu tô dando exemplos, gente, de situações que eu sei que muitos de vocês se sentem perdidos na hora de conversar com os filhos. E esse perdido vem porque a gente não estudou. Esse perdido vem porque a gente não teve isso na nossa infância. Só que hoje a gente tem as informações na palma da nossa mão. Só não estuda quem não quer, né? Só não sabe quem não quer. Então, se você for atrás, você vai encontrar essas informações facilmente. É claro que você precisa ter filtro, saber onde você vai buscar, onde você vai procurar. Hoje, facilmente, você consegue fazer uma orientação pré-adoção, pós-adoção, uma orientação de mães, de pais aí, online, não importa onde você mora, né? Só ter uma internet, você consegue ser acompanhado aí nesse pós-maternidade e tirar essa angústia, muitas vezes, do seu peito sobre trocentos milhões de assuntos referente à adoção, referente à pós-adoção, referente à educação. Ok? E aí eu me lembro aqui de uma mãe, que eu faço orientação de mães, né, com 2 mães, e que ela adotou 3, é uma adoção de 3, e ela se inscreveu para o meu curso do Causa Transformação e também começou a fazer orientação de mães. Ela sempre falava, nossa, Tati, tá super difícil estudar, mas assim, toda semana eu pego uma aula e vou assistindo, mesmo que seja picotado a aula que você passa, né, a prestação, eu e a minha esposa, a gente vai assistindo aos pouquinhos e depois a gente vai discutindo sobre aquilo. Então é isso, não é que depois que a gente, né, se torna mãe, principalmente quando as crianças são pequenas, ou se você acabou de adotar e aí tem mais de um, o trabalho fica imenso, o tempo fica muito escasso, mas isso não é desculpa para que a gente não possa, sabe, ler uma página, para que a gente não possa assistir um vídeo aí depois que as crianças dormem. O que a gente tem que ter em mente é, se eu tô me utilizando de certas estratégias e não tá funcionando, eu não tô conseguindo ter paz, ou os meus filhos continuam fazendo as mesmas coisas, e eu falei isso nos stories hoje. Para isso, você tem que falar 20 vezes a mesma coisa para os seus filhos fazerem algo, significa que 19 vezes não deu certo, né? Ficar repetindo. Então, será que essa é a melhor estratégia? Ficar falando, repetindo, né? Para que seus filhos colaborem com alguma coisa dentro de casa? Será que a gente não pode pensar em outras estratégias melhores, né? Que não envolvam sermões, por exemplo? Então, a gente fazer as mesmas coisas não vai ter resultados diferentes. Então, o convite aqui é que se você percebe que você está tendo determinadas ações e seus filhos não estão colaborando, ou eles até obedecem, mas você se sente mal, você se sente culpada, você não se sente feliz, significa que algo precisa mudar. Significa que você precisa conhecer novas formas de fazer a mesma coisa. Pode ser colocar as regras, pode ser a hora de comer, pode ser pedir ajuda para o seu filho guardar os brinquedos ou arrumar a casa, não importa, né? Aqui é a situação. O que importa é, se não estiver funcionando, se os seus filhos não estiverem colaborando ou você estiver se sentindo culpada,
depois de fazer algo, né? Pode ser gritar, pode ser bater, pode ser deixar de castigo, pode ser tirar celular, internet por 7 dias e depois você se sente mal, meu Deus, o que eu fiz? Eu não vou conseguir dar conta e tudo mais. Enfim, significa que não tá dando certo. Porque, de verdade, castigos não são eficazes a médio e longo prazo, né? Muitas mães já me falaram, ai, porque, nossa, Tati, é bem assim? Eu tiro o celular, aí depois eu tiro o videogame e meu filho fala, pode tirar tudo. Tô nem aí. Porque isso não ensina. Retirar os benefícios desta maneira, a não ser que seja uma consequência natural de algo, não funciona. Consequência natural de algo seria eu quero jogar videogame, mas eu não fiz a minha lição ainda. Então a consequência natural pode ser, bom, você vai jogar videogame assim que você fizer a sua lição, porque dentro da nossa rotina, aqui é a hora de você fazer a lição de casa. Assim que você fizer a lição de casa, você vai poder jogar o seu videogame. Isso é uma consequência natural. E aí, se a criança não faz, não tem videogame, entende? Mas não é como um castigo, é como simplesmente um andar das coisas, né? Da rotina ali, do dia a dia. Quem tá fazendo sentido, gente? Essa live é uma live mais conceitual. As outras lives foram mais de estratégias, e amanhã também será de estratégia. Amanhã é sexta, eu acredito que amanhã vai ser 6 horas da tarde, ok? A nossa live. Então, só um minutinho, gente. O que acontece é que aí tem gente que fala assim, mas Tati, na hora do vamos ver, né? Na hora que eu tô lá com os meus filhos e tal, e tá tendo os perrengues da vida, eu não penso nisso. Eu simplesmente quero que o problema acabe, eu quero conseguir dar comida para ele, eu quero poder sair para ir para a escola, eu quero que ele pare de me agredir, alguma coisa nesse sentido, eu quero que o problema acabe. E eis a questão. Eis o problema maior, quando a gente só consegue pensar no aqui e no agora, né? Não pensa a médio e longo prazo, e a gente só quer. A única coisa que a gente quer fazer é fazer com que a criança pare de chorar, ou pare de se comportar mal, ou pare de resmungar. A gente quer que aquilo acabe na hora. Como se a criança fosse um robô, né? Como se aqui, diante de você não tivesse um ser humano com sentimentos também, com dificuldades de se expressar, dificuldades de entrar em contato com as emoções, com marcas, com traumas. Então, quando a gente começa a se conscientizar de que a gente não pode controlar o comportamento do outro, quando mesmo que a gente tente fazer o outro parar de chorar, ou fazer o outro parar de se comportar mal, é uma falsa sensação de controle. Porque se eu falo pro meu filho que ele não vai fazer tal coisa, porque senão ele vai ter um castigo, ou porque, né, eu ameaço, ou senão ele vai apanhar, alguma coisa assim, a criança pode até parar por medo, mas ela pode muito bem fazer escondido de você. E aí ela não vai ter aprendido, né, o porquê que ela não pode bater, ou porquê que ela não pode pular na sua cama, sei lá. Ela não vai ter aprendido, de fato, aquela lição que você gostaria de ensinar, e ainda ela vai te esconder coisas. E ainda ela vai arquitetar fazer as coisas escondido. Então, vai ser muito pior. Porque aí a confiança vai para onde? A conexão vai para onde? Coisas tão importantes num pós-adoção. Concordam comigo? A conexão, os vínculos, a confiança são aspectos muito, muito importantes no pós-adoção. Para que os vínculos se tornem cada vez mais fortes, para que você se sinta cada vez mais mãe, né, diria. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu demorei para me sentir mãe. Eu queria que fosse rápido, mas eu não me senti mãe logo de cara. Para que os seus filhos se sintam cada vez mais pertencentes à família e não queiram ficar, né, buscando o passado. Eu sei que isso é uma angústia muito grande dos pais,
que se tornam pais através da via da adoção. Porque eu vou contar, e aí ele vai querer saber da família de origem e tudo mais, não. Se a criança se sente segura, se a criança se sente pertencente, né, àquele núcleo familiar, ela não tem porquê. Ela não vai buscar esse outro lado, né? Não tem porquê. Ok? Tá fazendo sentido, gente? E aí, então, como que a gente tem jeitos certos e errados de resolver essa questão de, não tenho tempo para estudar, não consigo, porque é muito corrido e tudo mais. Bom, a gente pode fingir que o problema não existe, né? A gente pode fingir que tá tudo certo educar igual antigamente, ninguém vai ver mesmo, em 4 paredes, tá tudo ok, o filho é meu, faço o que eu quiser. Você pode fingir, né? Que não é um problema. Ou você pode se organizar aí com a sua família, pode pedir ajuda, né, ao parceiro, à parceira, para vocês conversarem sobre o que está acontecendo, sobre os maiores desafios de comportamento, para vocês acharem soluções juntos. E, inclusive, uma das estratégias que a gente usa na disciplina positiva para resolver esses problemas juntos é a reunião de família. Alguém aqui já pratica a reunião de família? Alguém aqui que está no Instagram, no Facebook, YouTube? Me contem. Reunião de família é uma das ferramentas, né, estratégias da disciplina positiva mais eficazes, assim, que mais dão certo, porque toda a família é envolvida, porque a gente fala sobre assuntos difíceis quando o clima está bom, né? Muitas vezes a gente quer resolver problemas quando a gente está estressado, quando a gente está, né, enfim, de saco cheio, estressado do trabalho, mas a criança que não colabora, ou que não te obedece, ou que vem sempre o bilhete, ou que está sempre mentindo, e você já conversou pra caramba, e você não sabe mais o que fazer pro seu filho falar a verdade e tudo mais. Então, só que quando a sua cabeça tá cheia, quando você tá muito estressado, a gente nunca vai conseguir resolver, ok? A gente nunca vai conseguir resolver com a cabeça estressada. A gente nunca vai conseguir resolver um problema ou melhorar alguma situação quando a gente tá com raiva, quando a gente tá muito bravo. Nem você, nem os seus filhos. E a reunião de família é uma estratégia que a gente usa para conversar toda semana, né, com a família, num momento que tá todo mundo bem, todo mundo descontraído, que existe um ritual, né, para começando com você falando coisas boas dos membros da família, e todo mundo fala coisas boas, depois levanta-se as pautas, né, então o que está acontecendo? Fulano colocou lá na pauta, lá na geladeira, que tá insatisfeito, sei lá, o filho colocou lá porque está insatisfeito com seus horários de chegada, sei lá, dos amigos. Enfim, pode ser qualquer coisa, né? E aí todo mundo vai poder falar a sua opinião e todo mundo vai poder dar uma hipótese de solução para depois vocês praticarem essa solução. E aí, para você que quer estudar, para você que quer, né, às vezes você quer ter um tempo para ler, às vezes você quer ter um tempo para ver um curso, né? Você comprou o curso, sei lá, e não consegue ver as aulas. Também pode ser uma pauta. Também pode ser uma pauta na reunião de família e falar, olha, eu preciso de um tempo para mim. Eu tô aqui nessa casa de tal hora, eu faço isso para vocês, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu também preciso de um tempo para mim. Então, como que vocês podem me ajudar para que eu tire esse tempo para mim? Ainda mais nessa pandemia, né? Enfim. Então, peça ajuda. Não queira que o seu parceiro adivinhe, né, o que você quer fazer. Não queira que seus filhos adivinhem. Às vezes, no final de semana, sabe? Tem 2 dias no final de semana. Um dia vai ser, sei lá, total para as crianças, né? Fazendo coisa que eles gostam. No domingo, você pode combinar. Domingo, então, vocês vão fazer coisas mais sozinhos. Talvez aumentar a quantidade de televisão. Enfim, para que eu possa fazer coisas para mim. E sábado é um dia que a gente vai sair, vai se divertir, pode ficar em família. E domingo é um dia que eu vou tirar um pouco mais de tempo para mim. E aí a gente precisa conversar sobre isso, né? A gente precisa conversar com a família sobre isso. Quanto mais a gente
conversar melhor. E aí, como é que a gente começa? A gente começa com pequenos passos, ok? Pequenos passos significam pequenas atitudes diferentes daquelas que a gente estava acostumado. Pequenos passos significa escolher um problema por vez. Se dentro da sua casa o problema de agora é que seu filho, sei lá, não está respeitando o horário de desligar a TV, foque nisso nessa semana. Na semana que vem, você foca em outra coisa, ok? Um problema por vez. Então, escolhe um problema, leia ou assista uma aula minha aqui do perfil, ou enfim, do curso, não importa, pratique sobre aquele problema. Se a gente quer abraçar todos os problemas de uma vez, se a gente quer resolver todos os problemas de uma vez, da nossa casa, da nossa família, a gente se perde. E lembre-se, se você está disputando poder com uma criança, com seus filhos, e fica naquela briga de eu vou fazer, não vai fazer, eu vou fazer, não vai fazer, eu quero ver. Enfim, alguém tem que parar essa disputa de poder. E vocês acham que é a criança que tem que parar? Ou são os adultos que tem que ter mais consciência para parar essa disputa de poder, né? Voltar para a racionalidade, ter novas estratégias e agir, colocar em prática novas estratégias para que essa conexão retorne, para que o diálogo retorne, para que você escute seus filhos e seus filhos possam te escutar, para que você ajude os seus filhos a desistirem da mentira, para que você saiba ajudá-lo na hora da agressividade, para que você consiga ser preparadora emocional dos seus filhos, ou seja, para que eles comecem a lidar melhor com sentimentos ruins, né? Porque sentimento bom a gente sabe lidar naturalmente, ok? Comece com pequenos passos. Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Fez sentido para vocês? Me contem aqui se fez sentido, se vocês têm dúvidas. Queria fazer um convite para vocês. No final de semana, não nesse final de semana, no próximo final de semana, a gente vai ter 2 lives de consultoria ao vivo, que eu vou poder ajudar 2 pessoas, né? Pode até ser 4, enfim, se for meia hora cada uma aí, que vocês vão me contar, né, o que está acontecendo aí na casa de vocês, de mau comportamento, de desafio, e eu vou orientar ao vivo para você colocar em prática aí as orientações para que possa melhorar, tá bom? Então eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês aí, de dar uma consultoria ao vivo para que outras pessoas se inspirem também, né? Aprendam, se inspirem e que eu possa ajudar vocês. Então é só me chamar no direct, se você tiver afim de fazer isso, né? No final de semana a gente escolhe o melhor horário aí para mim e para vocês que se candidatarem e a gente faz esse bate-papo e com certeza melhora, né, essa maternidade, deixa mais leve, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer que os filhos colaborem mais, a gente quer que a nossa maternidade seja mais leve, mais feliz, não seja tudo tão árduo, tudo tão pesado, né, o tempo inteiro. Então dá para ser mais leve, ok? Quando a gente se livra da culpa, quando a gente tem certeza que a gente está indo pelo caminho certo, mesmo que não seja perfeito, mas quando a gente sente que a gente está indo pelo caminho certo, tende a ficar muito mais leve, né? E para isso, vamos estudar, vamos tentar resolver um problema por vez, vamos pedir ajuda, né? Deixar um pouco o nosso ego de lado, não querer controlar tudo. Vamos tentar, né? Primeiro controlar a gente mesma, para depois dar conta de outras coisas. Fabi, que maravilhoso, Tati, gratidão. Eu que agradeço, Fabi. Obrigada pela presença, que bom que você gostou. Bom, a presença de vocês, gratidão pela presença de todos. E quem puder tirar um print, compartilhar nos stories, chamar outras pessoas, compartilhar, indicar o meu perfil, né, nos grupos de apoio aí, de adoção, de pré, de pós-adoção, ou para quem você quiser que vá servir esses conhecimentos, eu agradeço demais. É isso, gente, agora eu vou voltar para os meus atendimentos, 2 minutos para 6, e a gente se vê amanhã, em mais uma live, amanhã às 6 da tarde, tá bom? Beijinhos e até mais.